E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje, galera, palpite, né? Só que dessa vez da segunda rodada do Brasileirão 2022. É isso aí, rodada passada esquece, né? Foi ruim pra todo mundo, creio eu. Mas essa rodada vai dar bom, galera. Continua com a gente aí, deixa o like, compartilha o nosso vídeo e, lógico, né? Comenta aí embaixo os palpites e como você foi na rodada passada. Valeu? Está curioso aí. É isso aí, editor, solta a vinheta aí pra gente. Alisson, sempre importante, né? Antes da gente começar aí o vídeo, lembrar que a gente tenta trazer informações importantes para que vocês façam seus bolões, façam suas apostas, mas é uma análise nossa com os nossos placares, porém sem compromisso algum. A gente não quer dar dica nem influenciar, a gente só quer trazer o máximo de informações para ajudar vocês e brincar, né? De acertar, de errar e vocês também aí pelos comentários. É isso aí, vamos que vamos então, Felipe, sem mais delongas. Acertos, né, da rodada passada aí. Atlético Goianiense e Flamengo, eu consegui acertar o resultado. Curitiba e Goiás, os dois acertaram o resultado, salvou aí. Atlético Mineiro e Inter, eu acertei o resultado, você conseguiu cravar o placar, então ajudou demais. E São Paulo, Atlético Paranaense, eu consegui acertar o resultado. Então, botando um pelo outro aí, 4 acertos em 10 jogos. Nossa, que bosta! Poderia ter sido pior. Vamos melhorar. Vamos. Para começar então, esquecer o passado e pensar agora no presente, Goiás e Palmeiras. Fala a sua cravada aí. Vamos lá, com essa poesia, eu começo aí com o Palmeiras 3-1, fora de casa, né? Falar sobre o Palmeiras é muito fácil, para essa sequência maravilhosa, essas goleadas absurdas, né, que vem trazendo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Goiás, cara, que já está 4 derrotas seguidas. Nessas 4 derrotas, sofrendo 10 gols, né, e estreando com uma goleada sofrida no Brasileirão sobre o Coxa, né, ou pelo Coxa. E lembrando que dessas 4 derrotas seguidas, 2 foram em casa. Então nem o fator casa tem ajudado esse momento do Goiás. Sobre o Palmeiras, eu vou até evitar, todo mundo tem acompanhado esse momento muito bom do Palmeiras, mas eu só lembro, né, que assim como a gente foi muito no Palmeiras no primeiro jogo e não venceu, perdeu para o Ceará na estreia, isso não seria absurdo de acontecer, que apesar de ser muito superior, a cabeça está muito mais na Libertadores do que no Brasileirão, né? Porém, 3-1 Palmeiras. Vou contigo, mano, vou de 3-1 Palmeiras também. Lembrando que o Brasileirão é um campeonato maluco, né? A gente falou aqui, de repente, Goiás 2-0 acima do Palmeiras. Tem esse fator que você falou também do cabeça num lugar, jogando outra competição. Mas vou confiar no Palmeiras aí, que é o que dá pra fazer nesse momento. Confiar no Palmeiras. 3-1. Avaí e Corinthians, Felipe. Vamos lá, mano. Corinthians 2-0. Corinthians, né, tem o fator casa a seu favor. Nos últimos 7 confrontos direto entre eles, que eu sempre gosto de trazer, o Corinthians venceu 4 e teve 3 empates, a maioria dos jogos com poucos gols. Porém, a fase do Avaí não é tão ruim assim, né? Tá 3 joguinhos sem perder, apesar de que desses 3, 2 foram empates, mas estreou com vitória no Brasileirão, que não era, né, esperado por muitas pessoas. O Corinthians se recuperou depois da derrota na estreia no Libertadores, já está 2 vitórias seguidas e, lógico, né, tem um elenco muito superior. Se jogar direitinho dentro de casa e a cabeça não estiver tão ligada na Libertadores, dá para vencer com tranquilidade, 2-0. Mano, vou com você, 2-0 Corinthians, esse confronto, joga em casa contra o Avaí, o elenco totalmente disparado, mas tem que ficar ligado que o Avaí vai ser seu primeiro jogo, mas eu acho que não vai rolar zebra nesse confronto não. Corinthians 2-0. América Mineiro e Juventude, Felipe. Cara, nesse jogo eu vou de 1-1. O confronto entre essas duas equipes tem bastante empates, inclusive os últimos 2 foram de empate, mas o momento das equipes é bem diferente. O América Mineiro não sabe o que é vencer há 5 jogos, né? Só marcou 3, ou melhor, só marcou 1 gol nos últimos 3 jogos, o ataque está muito embaixo. Já o Juventude só sabe o que é perder uma vez nessas últimas 5 partidas, e dessas 5, em 4 marcou gols. Vem com um ataque muito melhor. Venceu 2 partidas fora de casa pela Copa do Brasil, então até fora de casa tem ido bem. Se eu não fosse nesse equilíbrio no empate, eu iria com certeza no Juventude. É isso aí, mano. Eu vou com você falou tudo. Para achar o equilíbrio nesse confronto, vou de 1-1 também, América Mineiro e Juventude. Pensando muito em apostar um pouquinho no Juventude pela situação da fase, mas o América Mineiro tem que vencer, se é para vencer nesse campeonato, que seja em casa, né? Então, no momento o América Mineiro aproveitar o jogo em casa para se reerguer no campeonato. Felipe, Cuiabá e Fluminense. Vamos lá, mano. Vou de Cuiabá 1-0, confiante aí no mandante, que estava numa sequência muito boa de jogos sem perder. Perdeu a última sobre o Racing, que não é
motivo algum, né, para mudar esse momento. É um jogo muito difícil mesmo, ainda mais lá na casa do Racing, muito difícil jogar na Argentina. E o Fluminense, cara, tá numa fase muito irregular. Vence uma, perde outra, empata outra, não consegue ter uma sequência. Eu só trago aí de diferente, Ares, que nas últimas partidas importantes fora de casa do Fluminense, tudo bem, que foram jogos internacionais, né? Mas realmente não vem com bom histórico. Foi eliminado na pré-Libertadores, jogando fora, e perdeu a última na Sul-Americana, também jogando fora. Então, acredito que o Cuiabá vai levar melhor dentro da sua casa, 1-0. Show de bola, mano. Diferente dos 3 últimos jogos, foi igual da gente, lembrando que a gente não combina placar, a gente descobre aqui na hora o placar do outro. Vou de Cuiabá e Fluminense 2-2 para esse confronto, pensando que vai ser um confronto bem difícil. Cuiabá em casa muito forte, Fluminense fora de casa não veio tão bem, mas é uma equipe forte também, com um ataque bom, apesar dos últimos jogos não ter marcado tantos gols. Então vou achar o equilíbrio também nesse confronto aí, 2-2. Vamos lá, Felipe, continuando aqui, Santos e Curitiba. Vamos lá, cara. Esse eu trago o seu 2-2 do último jogo para esse, né? Santos 2, Curitiba 2. E o que eu vou comentar, lógico, o momento do Santos é de tentar se recuperar. Começou, né, essa fase de recuperação lá na Sul-Americana com vitória. Porém, o Coxa vem muito bem, fase muito boa. Já são 9 jogos sem perder, com 3 vitórias seguidas, uma ótima estreia no Brasileirão. E nesses 3 jogos que venceu, né, nessa boa sequência, marcou 9 gols. Então o ataque também funcionando muito bem. Porém, o que me fez ir mais para o empate foi o histórico entre eles, que é o que eu estou me apegando. Nos últimos 5 confrontos diretos, foram 3 vitórias para o Santos, um empate e uma vitória para o Coxa. Então o Coxa não vem num histórico bom contra o Santos. E quando os confrontos foram na Vila, o Santos não perdeu os últimos 7. Então por isso, 2-2. Show de bola, mano. Eu vou de Santos aí, 1-2 contra o Curitiba. Foi mal aí. Boa. Confundi. Curitiba 2-1 contra o Santos. Acreditam demais na fase Curitiba, pelo que vem jogando, cara. A primeira rodada jogou muito bem. Já o Santos, né, não vem tentando aí melhorar na sua campanha, joga em casa, muito forte, mas vou confiar mais no Curitiba e desconfiar um pouco mais do Santos. Então 2-1 Curitiba. Felipe, vamos lá, seguindo Flamengo e São Paulo, amigo. O que você acha? Vamos lá, mano. Tô esperando aí um 2-2, um confronto de muitos gols, né, times ofensivos, confronto bem aberto, partida legal de se assistir. Vamos lá. Nos últimos 2 jogos entre eles, o Flamengo levou a melhor nos 2, né, com goleadas inclusive. Mas o momento das equipes é um pouco diferente, o Flamengo buscando essa recuperação, vem até conseguindo, aos pouquinhos. E o São Paulo numa fase muito boa, uma fase goleadora, né, ataque em alta, tirando a final do Paulistão, que foi um grande tropeço, né, era esperado que conseguisse manter o resultado, né, não conseguiu. Mas tirando isso, o São Paulo vem muito bem, acho que tem tudo para ser uma grande partida, 2-2. Felipe, eu vou de 2-1 Flamengo. Pelos últimos confrontos, igual você disse, mas vai ser um jogão. Espero aí que seja um jogão. Até espero conseguir assistir esse jogo. Pode ser 2-2, 4-4, tudo pode acontecer. Mas vou aí Flamengo 2-1 para os últimos confrontos. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Felipe. Vamos lá, confronto dos Atléticos, eu vou para o visitante, Galo, 3-1. Nos últimos 5 jogos entre eles, o Galo levou a melhor nos 5, né? Foram 5 vitórias. A fase recente do Galo é até chato ficar repetindo, né? Sim. Todo mundo já sabe. Até quando parecia que poderia ter perdido aí o último, ainda conseguiu um empatezinho. Já o Furacão, por outro lado, não sabe o que é vencer a 4 partidas, né? Nessas 4 que não venceu, só marcou 2 gols e levou 7. Até o fator casa, que sempre ajudou muito, não tem ajudado. Então, 3-1 Galo. Falou tudo, meu amigo. 2-0 Atlético Mineiro, não tem que falar. Se tinha um fator que podia pesar aí, seria o fator casa para o Atlético Paranaense, mas nem isso tem. Então, pelo momento, eu vou pelo Galo aí, 2-0. Inter e Fortaleza, Felipe. Vamos lá, mano. 0-0. Confronto que eu acho que vai ser bem tranquilo de gols, né? Poucos gols. Mas se tivesse que levar para um lado, levaria para o lado mandante, porque nos últimos 4 confrontos entre eles, o mandante sempre levou a melhor. Né? O Fortaleza vem de 3 derrotas seguidas, só marcou 1 gol nesses 3 jogos que perdeu, né? Caiu bastante o rendimento, estava numa fase boa, de repente caiu. O Inter também não vem numa fase boa, né? Perdeu, ou melhor, não venceu seus últimos 2 jogos, mas eu lembro que esses 2 que não venceu foi como visitante, então quem sabe no fator casa ajude um pouquinho, mas vou de 0-0. Vamos lá, vou também, mais uma vez repetindo o placar, 0-0 nesse confronto. É um confronto que a gente desconfia, né, das duas equipes, mesmo o Inter estando em casa, sendo um pouco favorito para essa questão, mas é um momento meio estranho das duas equipes, então vou ficar em cima do muro aí também, 0-0. Bragantino e Atlético Goianiense, Felipe.
Vamos lá, mano. Vou de Goianiense 2-1. Confiante aí no bom momento do Goianiense, né? Acreditando nessa vitória fora de casa, mas lembra que é muito difícil, principalmente porque nos últimos 3 jogos entre eles, o Bragantino venceu as 3 sem levar gols. Então, é um histórico bem positivo para o Bragantino. O Bragantino vem, né, se recuperando, ainda numa fase um pouco irregular, mas, né, vem melhorando bastante. E tem um joguinho hoje, né? Lembrando. Então pode mudar um pouco aí esse histórico recente, mas não vai acrescentar tanto assim pro Brasileirão. Mas o Goianiense, cara, que é o que eu tô confiando, tá 13 jogos sem saber o que é perder, com direito à vitória fora de casa na Sul-Americana, que é sempre uma competição difícil, né? Nos últimos 6 jogos só sofreu 3 gols. Não tem como pensar diferente, vou acreditar no Goianiense. Quase uma campanha política, né? Não sei falar agora. Que viagem é essa, velho? Tem como pensar diferente, então foi isso. Vou de 1-1 Bragantino Atlético Goianiense. Tem um fator casa pro Bragantino, né, que pode ajudar a equipe, mas realmente não pensei em derrota Atlético Goianiense pela fase, mas pelo confronto, para tentar equilibrar um pouco, pensando diferente, Bragantino e Atlético Goianiense 1-1. Ceará e Botafogo. Vamos lá, mano. Fechando, vitória aí do Vozão por 2-1, né, dentro de casa. Nos últimos 6 confrontos entre as equipes foram 5 empates. Para quem gosta de se apegar ao histórico, como eu costumo fazer, né? Dessa vez foi diferente, tá aí um bom histórico de empate. O Botafogo vem numa fase muito irregular. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Não consegue criar uma boa sequência. A gente até esperava mais da estreia, né, no Brasileirão, mas perdeu para o Corinthians. E o Ceará vem de 3 vitórias seguidas. Inclusive, nessas 3 vitórias marcou 7 gols. O ataque vem funcionando bem. É o elenco que eu considero, sim, superior. Tem o fator casa, né? Mas é Brasileirão, tudo pode acontecer. Porém, Ceará 2-1. Isso aí, mano. Eu vou de Ceará 1-0 e para dar moral no que você falou, venceu o Palmeiras, né? Então venceu muito bem, um jogo de bastante gols. Jogo em casa, Ceará embalado. Então por isso vou de 1-0 com o Botafogo, mesmo achando que vai ser um confronto difícil. Por isso o placar magro de 1-0. Então é isso, galera. Deixa aí embaixo aí os comentários, palpites e como você foi na rodada passada. A gente quer saber se você foi mal também na primeira rodada. Valeu? Segue com a gente. É isso aí. Só um último recado, Alisson. Se você foi bem, mitou ou for bem nessa, marca aí, né, o seu comentário com os seus placares, porque aí no próximo vídeo a gente comenta sobre você, né? Já que é um mito da rodada, merece ser lembrado aqui no vídeo. Isso aí. Vamos que vamos, galera. Valeu.